Então vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai dar aqui início a uma série de aulas de desenvolvimento. Um dos temas aqui que a gente vai abordar é saúde, né, e treinamento físico. Para isso, hoje eu chamei aqui o Vitor Brito. Vou deixar ele se apresentar. E aí, Brito, me conta um pouquinho sobre você. Primeiramente, boa noite, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Victor Brito, sou capitão do Exército, capitão de infantaria, tá? Entrei no Exército em 2013, após ser aprovado no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fiz um ano de formação lá, depois, posteriormente, toda a turma vai para a AMAN, onde são mais 4 anos de formação. E após esses 5 anos, né, de internato e formação, a gente é declarado aspirante oficial. Tá? Por opção minha, escolhi voltar para São Paulo, já que eu sou natural da cidade. E aqui eu tive várias oportunidades. Então, servi e atualmente sirvo no mesmo batalhão, que é de polícia do Exército aqui em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de segurança de autoridade, curso de o estágio de combate ao corpo a corpo, inclusive eu também sou atleta do Exército, isso aí já é a primeira link que a gente consegue fazer. Então, qualquer militar, seja temporário ou de carreira, se ele tiver um domínio ali superior em qualquer esporte, e ele demonstrar isso durante o período dele, ele pode ser convocado para estar competindo. No meu caso, sou judoca, faixa preta de judô, desde a SpaceX, primeiro ano de exército, comecei a lutar, e aí tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro pelo exército lutando judô. Então, lutei em Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, e em outros lugares do interior também. E aí, qualquer esporte é semelhante. Atleta de vôlei, atleta de natação, por aí vai. E pode ser desde o seu ano de recruta. Se você já tiver... Aqui nesse 2 minutos de introdução, tenho certeza que o pessoal está se perguntando várias coisas, né? Primeiro, você falou da sua formação, né? Que tem uma diferença aí, você falou militar de carreira, militar temporário, né? Isso eu acho legal também de abordar no assunto. Depois você falou também sobre ser atleta dentro do Exército, né? Eu tô com um material de cola aqui do que você foi falando para a gente falar também mais para frente, não deixar nada se perder. Achei bem interessante isso também. E principalmente você falou que quando entra como recruta, independente do tipo de formação, né, que eu acho que isso é um papo mais longo também que a gente pode ter em outro momento, ele pode ser um atleta e pode inclusive viajar, é isso mesmo? Com certeza. E o melhor de tudo, se você tiver esse índice, tiver esse expoente, você vai viajar com tudo pago, ficar nos estabelecimentos militares, nos quartéis, para estar competindo. Inclusive, ganha um pouquinho a mais ali, porque você ganha o que a gente chama de gratificação e representação. Então, a cada dia que estiver fora representando a força, tem um acréscimo até de 2% no salário no final do mês. E são competições internas. São competições internas e, dependendo do nível do atleta, a gente também é custeado para competições externas. Então, a gente teve o caso, por exemplo, de um soldado que era do 8º Kitadai, judoca também, atleta olímpico, posteriormente. Não sabia, que interessante. E ele foi soldado com a gente. No ano militar obrigatório. No ano militar obrigatório. E aí, eu sei da história dele, que na época ele comentou que era atleta, o pessoal de cara não colocou tanta fé, mas depois viu que o garoto era desenrolado. Porque a gente que faz essa parte de triagem, a gente sabe que aparece vários atletas, né? Mas existem atletas e atletas, né? Exatamente. Só que, principalmente judô, não dá para você fingir, né?
Você Na hora coloca do tatame que a gente vê quem é quem. Mas, Brito, me conta aqui, da onde saiu, então, o personal trainer, já que você é capitão do Exército? Como que é essa história? para quem passou pelas escolas de formação e é militar de carreira, a gente tem a oportunidade de fazer o curso de educação física. E aí, esse curso, ele forma o que a gente chama dentro do Exército do quê? Do calção preto. Então, são Curso militares... normal, como se eu estivesse aqui na minha faculdade. Com certeza. Na verdade, ele é até um pouco menor do que um tempo normal de curso de uma faculdade, por exemplo, de educação física, porque é de período integral. Ah, sim, mas eu digo a formação bacharel de educação física que eu tenho na faculdade Sim, aqui, você tem dentro do Exército. exatamente. Aí eu fiz o curso, que é lá no Rio de Janeiro, aonde eu recebi uma transferência para ir para lá, e mantive a época que eu fiz o curso, eu ainda era tenente, então fiquei o ano todo recebendo meu salário como tenente e Para estudar. estudando, migrado apenas, a única obrigação que eu tinha era estudar. Uhum. E após isso, ainda a gente recebe uma outra transferência para aí sim aplicar aquele conhecimento em uma outra unidade. No caso, consegui retornar para São Paulo e até hoje aplico o curso de educação física do Exército. Então, no seu dia a dia, você ajuda todos os militares do seu batalhão ali, também fora a sua rotina de trabalho, suas demandas diárias, mas também com a questão do exercício físico. Você faz um treinamento para eles, algo do gênero. Sim, eu sou o responsável, a gente chama, né, de oficial de treinamento físico militar. Então, eu sou Uhum. esse militar, onde eu faço todo o planejamento das atividades atividades físicas do quartel. Então, E o como quartel funciona a atividade física dentro do quartel? Só te cortando aqui. É diária, não é? Tem tempo, não tem? a gente tem uma determinação do Centro de Capacitação Física do Exército que tem pelo menos 4 sessões semanais de treinamento físico. Ou seja, pelo menos 4 dias da semana, os militares deverão realizar ato de serviço obrigatoriamente. Ah, olha aí, importante. Faz parte da rotina do militar, ele tem que ter um mínimo ali de treinamento físico. Com certeza, até porque a gente tem que verificar a atividade fim, que é o quê? O profissional da guerra. E a rigidez física, o preparo físico, são pilares para a preparação para esse militar. Mas sabe o que eu acho engraçado? Aqui no Brasil, né, de conhecimento de todos, a gente tem o ano militar obrigatório ali, 18 anos tem que se alistar. A gente sabe que nem todos querem se alistar, né? Então, parte desses que não são voluntários não tem como eu posso dizer, semelhança com a atividade física, né? Não gosta da atividade física. Aquele jovem ali de 19 anos que passou a vida jogando videogame, não gosta, enfim. E esse cara chega lá no exército, o que ele tem que fazer? Ou para entrar já tem uma triagem de saúde, digamos assim. Na entrada, tem todo um processo seletivo que é realizado, então é verificada a questão médica, se aquele cidadão ele tem os padrões mínimos para estar desenvolvendo. O Exército não espera que o indivíduo chegue preparado. Então, a nossa preocupação na seleção é que a gente selecione pessoas, né, civis, que sejam capacitados a passarem por todo aquele processo e, ao final de um ano, aí sim estarem preparados, seja profissionalmente, a parte tática e também o condicionamento físico. Claro, se você se preparar antes e chegar lá já com esse passo dado, já é um diferencial. Você já vai se E o que, destacar naturalmente. o que seria se preparar antes? Quais são as atividades que exigem ali o militar? É uma corrida, um abdominal, salto? Como é que Nós, é? tem, nós temos, periodicamente, uma avaliação, que é o teste de aptidão física, realizado 3 vezes ao ano. O Tá? Esse famoso TAF teste, também, que tem muitos concursos públicos, né? com certeza, é. Então, do Exército consiste o quê? Uma corrida de 12 minutos, uma realização de flexão de braço, flexão na barra fixa
e abdominal. Existe um mínimo que tem que fazer de cada exercício. Isso, e aí tem um mínimo de acordo com a idade daquele militar, tá? Então, por exemplo, se eu quero ser um soldado do exército, eu tenho que pelo menos fazer uma barra ali. Sim, para entrar, ele pelo menos uma barra. Agora, para o indivíduo que vai entrar, se ele estiver fazendo 3, 5 barras, ele vai sofrer um pouco menos e vai ter uma facilidade muito grande para estar se desenvolvendo durante o período que ele está se servindo. Então, naturalmente, esse indivíduo, pelo menos na parte física, ele já se destacará. Ele já se forma um destaque, daí também já tem caminhos diferentes para quem é destaque dentro de cada local, né? Isso, exatamente. Por quê? A gente tem que lembrar que toda essa seleção, que todo esse treinamento, são muitas pessoas, são muitos civis que entram. Então, vou falar do meu caso ali, eu já vi há alguns anos, pelo menos 120 até anos, 200 recrutas entrando. Então, para a equipe de instrução começar a identificar quem são os expoentes e os futuros que têm ali alguma característica especial, a atividade física é um dos melhores caminhos, porque é fácil. A gente tem o que a gente chama de equipe de instrução. São cerca ali de 20 militares que estão diretamente envolvidos naquela formação. E a gente tem que lembrar que eles simplesmente se conversam entre si. E existe essa reunião onde o pessoal conversa e fala o quê? Dá aquele que a gente chama de feedback do dia. Fulano de tal foi bem na corrida, fulano de tal fez bastante barra, mais do que os outros. Ou seja, nessa conversa, se seu nome começar a aparecer positivamente várias vezes, o instrutor naturalmente vai começar a te observar mais. E ali já você... olha com aquele olhar diferente, né? De destaque mesmo. Exatamente. Então, Eu você lembro deixa, que eu falo assim, deixa de ser um número e aquele nome de guerra ganha uma personalidade e uma imagem. Começa a ser reconhecido, né? Exatamente. Então, mas como que funciona assim, sem entrar em muitos detalhes, a gente tem um ano ali do obrigatório, né? Vamos chamar de 12 meses. Desse 12 meses, existe uma característica mínima, né? De uma formação básica, assim, né? Mas, diante disso, quando alguém vai entrar, essa pessoa ela já sabe tudo que tem que fazer? Ou, digamos assim, a atividade física é uma das únicas coisas que é certeza? a gente não pode fechar aqui e falar, não, seu ano vai ser exatamente assim. Cada ano de formação, ele é influenciado por todas as atividades e o contexto onde o indivíduo está inserido. Então, alguns anos de formação, por exemplo, durante a pandemia, a gente tinha maior ênfase o quê? Na preocupação da saúde dos indivíduos. E aí você tem uma carga a mais de instruções sobre aquilo. Dando um exemplo disso daí. Mas, seja qualquer o ano, seja qualquer o ambiente que esteja, a tua certeza é que a atividade física estará presente e período básico diariamente. Que afinal é um dos pilares, né? Que nem você disse, da atividade fim. A necessidade da atividade física é um dos primeiros pilares ali que um militar tem que ter, né? Exatamente, porque quando a gente pensa no militar, o que a gente já lembra? Aquele militar com fuzil, armamento longo, colete, capacete, ou seja, para você sustentar aquilo durante horas, realmente ali fazer as atividades e isso fazer parte do seu dia a dia e não ser uma atividade única, exclusiva, onde você realiza e nos outros dias da semana você fica cansado daquilo. Não, isso é rotina. E o que você acha? Eu quero entrar, vou lá me voluntariar para ser um militar. Quais atividades físicas eu tenho que fazer ali? Qual que é o mínimo, então, que eu tenho que fazer do meu dia a dia?
Qual a prática que você me dá como exemplo? O interessante é a gente começar de acordo com o teu nível, e aí a gente, é uma conversa boa aqui, né, que são dois educadores físicos falando sobre isso. Então, se eu não faço nada, não adianta eu querer começar a correr todos os dias. Eu vou me machucar. Então, não é o ideal isso daí. Então, começa ali, corre um dia sim, um dia não, ritmo leve, vai acostumando o seu corpo àquela ideia, tá? Academia é interessante, mas não é aquele treino de hipertrofia, aquele treino para você ficar grandão, não é isso. É aquele treino funcional. Então, esse treinamento, e é o que eu mais gosto de fazer, de prescrever a periodização, vai ser um treinamento full body, um treinamento do corpo todo, onde você vai sempre estar colocando exercícios como barra fixa ou alguns exercícios auxiliares que vão te ajudar a chegar a esse objetivo. Flexão de braço é um dos pilares da atividade física no Exército. E lembrar, aí eu coloco um pouco de ciência, a prevalência de problemas de ombro na população civil é uma incidência de 2%. Na população militar, a incidência chega a 10%. Exatamente por isso. Pela Porque demanda do dia a dia. uma demanda do dia a dia e muitos militares acabam, por diversos motivos, deixando de fazer essa preparação. Então, um fortalecimento de ombro é fundamental, tendo em vista que é uma articulação muito requisitada. Pelas atividades rotineiras, da próprio exercício físico, mas também, me dê um exemplo da rotina, tipo, segurar o fuzil. Ficar muito em pé, segurar o fuzil, excelente. Segurar o fuzil. É muito fácil você chegar na sua casa e pegar um saco de arroz e segurar 3 minutos. Agora segura 2 horas esse fuzil. E diferente do arroz, não dá para você deixar diferente do arroz e fuzil, né? Que o arroz você pode deixar no cantinho ali, embora tá tranquilo, né? Mas se o fuzil no dia a dia. O fuzil, se você deixar ele de lado, você vai arrumar um outro problema bem grande. Mas, assim, de forma genérica, se a gente entrar na questão de planilhas, de treinamentos e etc., assim, se você pudesse dar um conselho para o jovem que quer entrar, então, digamos assim, 5 conselhos. Faça corrida, faça crossfit, faça musculação, entendeu? De forma genérica. O que você falaria? Sim. Primeiro conselho, corra um dia sim, um dia não, baixa intensidade. Não precisa se matar. Vai ter um momento que você vai ser requisitado para isso. Mas se você construir uma base aeróbica, você vai chegar lá muito bem preparado. Treinamento de força. Full body, corpo todo. Um dia sim, um dia não, alternando com a corrida. Vai ser excelente para a sua preparação. Tempo de descanso fundamental. Então, a gente tem que cuidar ali pelo menos 7 horas de descanso para que o corpo esteja preparado para a próxima sessão de treinamento. Tá? Quarto conselho é mais o quê? Disciplina e fazer os outros 3 bem feitos todos os dias, constância. Então, uma coisa é bem simples você começar na primeira semana e vai fazer. Agora, naquele dia que está chovendo, você sai para correr, aquele dia que você não está tão motivado para ir para a academia, isso daí começa a pegar. E o Essa quinto... que é a grande diferença, né? E o quinto objetivo é trace metas e objetivos curtos. Então, tenho que fazer 2 barras daqui 4 semanas. Eu tenho que estar conseguindo correr tanto em tanta semana. E aí você vai se alimentando, fazendo atividade física e vai sentindo o teu corpo, vai conhecendo como que ele funciona, conhecendo a resposta dele. E aí, pouco a pouco, a gente vai atingir esses objetivos. Mas, se conseguir, busca um profissional especializado na área, que é fundamental e ele vai maximizar o teu processo, com certeza.
Sem dúvida. E ainda mais um profissional que tem alguma relação com o que você está fazendo, né? Às vezes a gente fala muito de professor de educação física, mas é um leque muito grande, né? Quando você tem um profissional que já tem a experiência de ter passado pelos TAFs que a gente comentou e etc., ele vai saber onde que dói de verdade, né? Que nem você falou. Uma coisa é ter o dia a dia para escrever uma planilha e já era. Mas outra coisa é ter a É, expertise e o background que, por exemplo, você tem, né? exatamente, Você, o personal, o profissional de educação física, na verdade, ele é igual ao engenheiro. Mas o engenheiro ele pode ser ambiental, pode ser engenheiro mecânico, pode ser um engenheiro elétrico. O personal é a mesma coisa. O educador físico, ele pode ser especialista em uma natação, especialista em uma corrida, e pode ser um especialista em o quê? Em atividade militar, tá? Inclusive, uma das professoras da Escola de Educação Física, que fica vinculada ao Centro de Capacitação Física do Exército, ou seja, quem faz todo o estudo e divulga as informações sobre saúde e operacionalidade para todo o Exército, ela usa o termo atleta militar, porque ser militar é uma espécie de atleta, um atleta Uhum. diferente, onde ele não vai buscar um índice, onde ele não vai buscar uma distância. Ele vai Mas ser a um indivíduo, performance, né? ele vai ter diversas valências que ele tem que estar desenvolvendo para que ele consiga atingir a atividade fim. Cara, eu já vou finalizando o papo aqui, só para a gente não se prolongar muito, né? Já vou fazer um fechamento aqui. Gostaria de fazer o destaque sobre a sua carreira. Vou te convidar novamente para você vir aqui falar sobre carreiras, né? Maneiras diferentes que a gente tem. Deixei anotado aqui no canto para a gente falar em outras etapas aí sobre formação, sobre ser atleta dentro do Exército. Eu gostei muito desse tema. Eu não tinha me atentado nisso e realmente estava no nosso dia a dia, né? E para dizer assim, o Brito ele é um grande amigo, a gente serviu junto, né? Não fiz minha apresentação inicial porque tem outras apresentações em outras aulas aqui que a gente gravou, mas também falar sobre o precursor, né? Algumas coisas vão ser novidades até para o Brito, que a gente está conversando aqui junto e a gente está aprendendo algumas coisas trocando figurinhas, né? Mas o precursor vai ser um aplicativo, uma plataforma onde a pessoa vai poder se desenvolver profissionalmente e pessoalmente, né? O precursor é principalmente para você que quer entrar no exército, você que está no exército, ou qualquer outra força auxiliar, qualquer outra força armada, mas que a gente vai ter lá aulas para como você se preparar para entrar, ou estando dentro também, como se preparar durante essa sua permanência no exército. Uma das primeiras tópicos que a gente trouxe aqui foi a atividade física, por a gente entender e saber qual que é a necessidade da atividade física, como que é importante, né, essa base, e como você pode se destacar tendo uma boa performance na atividade física. E principalmente entender que a atividade física é a única prova que você sabe o quanto você tem que tirar, né? A única prova que você tem é a cola, né, Brito? A gente sempre brinca que o TAF, né, que é o nosso teste, ele já tem um gabarito. E eu, como aplicador, eu levo o gabarito pro militar. Então, ele tem uma tabela antes dele correr, antes dele fazer as flexões, antes dele fazer a barra dele. Ele olha lá, 20 e poucos anos, 19 anos. Ah, eu tenho que fazer 10, 11 barras para ser o excelente. E não é do Então, nada, né? Você já tem ele já sabe com tempo antes, né? Então ele já sabe como se preparar para aquilo, né? ele já sabe o ano todo, sabe as datas dos testes dele. Então, é uma coisa que a gente fala dentro das Forças Armadas, você não pode ser surpreendido por uma atividade que já é prevista. Todo mundo sabe que vai ocorrer, todo mundo tem ciência e é amplamente divulgado. Então, o militar que chega Exatamente. no dia e fala que não está preparado, Que é surpresa, né? Teste surpresa. então esse com certeza ele já está atrás dos outros. Brito, vamos lá, para a gente fechar. Vou fazer um quadrinho aqui rápido. Vou chamar de dica do capitão, hein?
Para Vamos lá. aquele jovem que está entrando na carreira militar, me diz aí um conselho que você pode dar para esse jovem, envolvendo educação física, desenvolvimento profissional e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Que conselho você dá para esse jovem? Dou um conselho muito importante que eu sigo diariamente. Aquilo que te mais desafia e aquilo que às vezes você tenta mais fugir é o que você mais precisa estar treinando. Então, não é difícil a gente encontrar, por exemplo, alguém que tem facilidade de nadar, querer nadar todo dia. Uma pessoa que tem facilidade de correr, querer correr todo dia. Mas a partir do momento que aquela atividade te desafia, a ponto de você ficar pensando o dia inteiro, pô, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir realizar? Aquilo vai fazer você crescer. E toda vez que você for lá e realizar, você está ganhando esse jogo, porque é um jogo o quê? Psicológico. E aí isso daí a gente sai da área da educação física e leva para todas as outras áreas da vida. Então, quando você sabe que você tem um desafio ali grande, que não é uma área que você domina completamente, mas você tem a coragem de enfrentá-lo, às vezes até diariamente, aquilo vai fazer você crescer. Então, a gente tem que parar de fugir de algo que momentaneamente parece ruim, mas que vai fazer um crescimento para a gente lá na frente. Com certeza, falo tudo. E diz para mim, se alguém quer te encontrar aí, se alguém quer fazer um acompanhamento físico contigo, aquele cara que está interessado em entrar no exército, está interessado em fazer um TAF, ou está dentro do quartel e está perdido porque, porventura, às vezes o treinamento físico no quartel dele não está do jeito que ele gostaria, ou ele quer se destacar, como que faz para te encontrar? Então, pode me procurar, me seguir, mandar uma mensagem lá no Instagram. Então, é victorbrito.personal, tá? Já cita que você veio através aqui da nossa aula, que Vou com até certeza expandir aqui para aparecer a logo. que você veio através dessa aula, que a gente vai conversar, vai verificar qual é a sua situação e vai fazer um planejamento da melhor forma possível para que você chegue nesse objetivo. Tá? Lembrando que a gente está aqui, e aí não só na parte da educação física, mas também com essas aulas, para te dar o bizu para que você consiga chegar num local diferente e se destacar. Mas aqui você recebe o caminho. Cada um vai ter que trilhar a sua própria história e o seu próprio caminho. A gente aponta o caminho que a gente sabe que vai estar indicando para o sucesso. Mas não tem como eu, o Leal, estar fazendo essa caminhada por você. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Não vou nem me arriscar a falar mais nada aqui para a gente sair lá em cima, para com certeza no próximo encontro a gente consiga explorar ainda mais tudo que você tem para compartilhar com a gente. Já estou contando aqui você com parcerias nível altíssimo. Tenho muitos projetos e planos que tenho certeza que você vai somar aí com o Precursor. E gostaria de convidar já para as próximas aulas e deixar o recado para você, para baixar o app e utilizar tudo que ele tem para você ser destaque dentro do seu pelotão, dentro do seu batalhão. É isso aí, Brito. Quer finalizar? Boa noite, então sucesso, seja qual for o seu objetivo de carreira, temporário, ficar 1 ano ou 8, eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, você não tem que ser o melhor soldado, não tem que ser o melhor militar, mas você tem que ter a melhor versão de si, apresentar o melhor dentro da sua possibilidade. Cada um, se conseguir fazer dessa forma, vai longe e vai se destacar. Porque, infelizmente, hoje em dia, o mínimo não é feito, e quando tem alguém determinado ali com disciplina, constância, que vai atrás do objetivo, normalmente essa pessoa é recompensada.
Pessoal, baixe o app, assista as outras aulas e acompanhe o Precursor. Siga o vitorbrito.personal nas redes sociais e acompanhe as redes do Precursor também para mais novidades. Um abraço para todos e esperamos vocês para as próximas aulas. Fechou, rapaz.